acho que, obviamente, o Frederico Varandas não deve agir de forma quente e não o vai fazer. O medo para os sportinguistas, e eu falei com alguns sportinguistas ontem e eles diziam-me isto, que é, se o burburinho já era grande, agora ainda é maior. Quando nós perdermos o primeiro jogo na próxima temporada, e os sportinguistas obviamente não querem perder em agosto, mas se perderem um jogo em agosto, pode-se tornar ensurdecedor, não é? Eu acho que a partir do momento que Varandas confia que o Rui Borges é o seu treinador para a próxima época, eu acho, e nós tínhamos falado aqui uns dias antes no Ataque Rápido, portanto, a uma segunda-feira, e depois ele deve ter renovado a uma quarta ou uma quinta. Se Rui Borges é o treinador do Frederico Varandas, eu acho que fez muito bem em renovar numa altura de aparente fraqueza do Rui Borges. Acho que foi a mensagem certa a passar naquele momento e nós tínhamos comentado isso. Se eu fosse Frederico Varandas, para mim Rui Borges não é o treinador para o projeto de Sporting, não é treinador com categoria, e aqui eu estou a falar de categoria, estou a falar de tudo tático, futebol, não é treinador de categoria para o Sporting. E eu ainda não vi um Rui Borges, ok, já vimos o Sporting com excelente jogo ofensivo, vimos um Sporting a conseguir ultrapassar bem a saída do Gyökeres, que era um grande fantasma por esta altura do ano passado. Ai meu Deus, o que é que vai ser do Sporting sem o Gyökeres? Ultrapassou bem, criou um futebol ofensivo agradável de ver, com resultados, com golos, mas eu ainda não vi o Rui Borges capaz de criar soluções. Portanto, eu acho que um treinador tem que criar soluções táticas e motivacionais para os jogadores. Eu acho que neste fim de semana perdeu a taça muito por questões motivacionais. Eu acho que o plantel do Sporting já não estava com a cabeça, com a mentalidade certa para ganhar esta taça. É claro que queriam ganhar, mas eu acho que a mentalidade certa, a mensagem certa não foi passada. Numa altura em que está a haver muitas... Portanto, eu acho que o balneário também não está muito blindado com esta questão toda das saídas, das entradas, do Mundial. Eu acho que isso está tudo, o jogador meter ou não meter o pé. Eu acho que a cabeça não estava muito bem nesta final. E isso não é responsabilidade exclusiva do treinador, mas acho que o treinador tem a principal responsabilidade por motivar as tropas para aquela última batalha que era do Jamor. Para além desta parte motivacional, eu ainda não vi um Rui Borges capaz de, taticamente, estrategicamente, dar o salto qualitativo que já devia ter dado nesta altura. Eu acho que o Sporting, taticamente, ainda não conseguiu criar soluções quando as coisas não estão a sair, quando há algum excesso de individualismo em alguns jogadores da frente, excesso de toques de calcanhar, que muitas vezes nos queixamos disso aqui, às vezes parece fácil ao Sporting chegar, ter bola, chegar à área, mas depois, por um motivo ou outro, não conseguem concretizar as jogadas. E eu acho que o Rui Borges ainda não conseguiu dar aquele salto estratégico e tático necessário que uma equipa grande em Portugal tem de ter para conseguir contornar algumas dificuldades. Portanto, para mim, eu acho que não é o treinador certo para este projeto. Sendo o treinador certo para o presidente, acho muito bem que tenha renovado na altura de fraqueza, demonstrado, dado essa confiança ao treinador, e acho que se renovou com ele, tem de começar. Agora, ao mínimo mas tu achas que os jogadores não estão com o Rui Borges? Eu acho que os jogadores eu acho que pois, tens muitos casos de jogadores que estão com agendas próprias no Sporting. E legítimo. O Yulman, o Morita, o Kenda, é que eu acho Maxi... que fala-se pouco, por exemplo, da questão do Morita. Atenção, Morita... É muito difícil tu não teres empatia com o Morita, porque é um jogador que te faz sorrir. Mas o Morita, se formos a ver a quantidade de erros que ele comete... E nos grandes jogos. Esta época... Contra o Porto. Exatamente. Contra o Benfica, aliás. Ele, sim, contra o Benfica comete um penalti, tinha cometido um penalti... É ele que perde a bola semelhante no jogo anterior com o Tondela. Não sei com quem. Não? Tondela ou Aves? Não, ele perde a bola nos golos do Porto. Faz o penalti no Aves. E depois contra o Benfica também. Ontem também está no primeiro gol, mas isso mas é que o Morita tem muitas falhas. Eu acho que ele, do ponto de vista de construção, é um jogador que melhora sempre o Sporting. Continua, na minha opinião, a ser o melhor parceiro de Yulman. Mas a quantidade de erros que ele comete é impressionante. Mas é por isso eu ia lançar isto, que é o Rui Borges quase semana sim, semana não, nos convence e desconvence, porque ele já fez coisas brilhantes no Sporting. Falaste de alguma dificuldade que ele tem em ter um plano B, e isso foi tema durante meses no Sporting, quando as equipas fechavam, quando perceberam como é que o Sporting jogava. Lembro-me que a primeira equipa começou a fazer isso, a povoar aquela zona intermédia e dar os flancos completos, foi o Estoril. Aquela ideia do plano B, que o Sporting passou o jogo contra o Estoril com o Gonçalo Inácio a fazer passos longos, o jogo direto sem nexo nenhum, mas depois vai ao Paris Saint-Germain, ou recebe o Paris Saint-Germain, uma estratégia inacreditavelmente bem montada, e consegue ganhar o Paris Saint-Germain. Depois tem a questão dos jogos grandes, ou seja,
quase semana sim, semana não, as opiniões dos sportingistas mudam. Mas depois há uma questão que é, estavas a falar da questão do Morita, mas tu olhares à volta do Morita, quem é que pode jogar no lugar do Morita? Pode jogar Daniel Bragança. Quando foi titular, não entrega porque fisicamente não está disponível para fazer 90 minutos de qualidade. João Simões, constantes lesões, falhou a temporada. Debast, que poderia ser uma opção, também está lesionado. Kotcharaashvili não conta, foi uma contratação completamente falhada. O próprio Pedro Gonçalves, que acabou a fazer aquela posição, também já percebemos que está aqui num trajeto descendente. Ou seja, o que é que o Rui Borges pode fazer, não é? Pois. É difícil. Mas é por isso que ele é o treinador do Sporting e não nós. E eu acho que ele nunca conseguiu. E falaste aí do exemplo muito bem do Paris Saint-Germain. Mas lá está, um jogo com um tipo de abordagem completamente diferente. Claro. Mas responsabilidade essa maleabilidade tática, não é? Sim, uma responsabilidade total do outro lado. E o Sporting faz uma Liga dos Campeões muito interessante, mas também é um tipo de abordagem e de futebol diferente do que tem de apresentar semana sim no nosso mas o engraçado é que o Sporting, por exemplo, o Sporting é o melhor ataque do campeonato. Porquê? Porque contra as equipas mais modestas, esmaga conseguiu e goleia, materializar. Ou seja, a ideia de que não consegue desmontar uma defesa acaba por não ser verdade, porque consegue. O problema é que quando a coisa não começa a correr bem nos primeiros 25, 30 minutos, ele tem alguma dificuldade eu acho que contrariar o jogo do adversário durante o próprio jogo, eu acho que é uma grande, ontem foi grande aspecto negativo do sido, do até foi pergunta na Flash, demorou bastante a tirar o Pedro Gonçalves. Esse é um dos aspectos que os sportinguistas atacam um bocadinho o Rui Borges, que é, já toda a gente percebeu que Pedro Gonçalves está numa fase descendente da época, se calhar até da carreira, vamos ver o que é que vai acontecer à carreira do Pedro Gonçalves. A constante aposta no Pedro Gonçalves, mesmo sabendo que está longe do melhor. Luís Guilherme, por exemplo, poderia ter sido uma opção muito mais válida nesta reta final de campeonato. Mas ontem, por exemplo, a entrada tardia do Bragança, a entrada tardia do Luís Guilherme foi gritante. Pois o Faye entra numa já de tudo por tudo. Sim, eu diria que o Faye valia mais não entrar, honestamente. Percebo que ele deu aqui um hiato e até podia ser um momento galvanizador, mas talvez o maior ponto de interrogação na cabeça dos sportinguistas é o porquê de se ter pago 7 milhões ou o que é que foi. Mas eu não acho com isto que o Balneário esteja pegando no que o Luís me perguntou. Eu não acho que o Balneário está contra o Rui Borges. Eu acho que está fora do Sporting, o Rui Borges não consegue elevar os índices mentais do Balneário. Não é estar contra, mas não consegue puxar por aquelas cabeças. É uma época também muito difícil. Não sei se é falta de fome do Balneário que ganhou ao fim de muitos anos um Balneário vencedor. Mas espera aí. Vamos lá ver uma coisa. O Sporting alguma vez foi mais esfomeado do que é atualmente? Ou seja, o Sporting alguma vez foi mais esfomeado do que desde que existe Ruben Amorim, Pote, Nuno Santos, Gyökeres, Yulman, portanto, sim, eu não me lembro. Portanto, o Sporting não tem tanto esse ADN como, por exemplo, historicamente nos habituámos a ver o Porto a ter. Não é? O Porto sempre foi aquele clube que ainda está a celebrar algo e já está a pensar de forma esfomeada no próximo. E eu acho que no Sporting há aqui um chip que é preciso mudar, que demora muito tempo. Eu acho que esse chip mudou. Eu acho que foi melhorado, foi muito melhorado. Acho que o Sporting faz 5 anos de varanda, 5, 6 anos de varanda, desde que entrou para o Ruben Amorim, podemos quantificar aí. Mas mesmo antes do Ruben Amorim há uma taça do Marcel Kaiser, portanto há ali uma sequência de títulos conquistados. Bruno Fernandes também foi importante para isso. Bruno Fernandes, sim. E portanto acho que a época do Sporting é tão peculiar, porque tu chegaste ali a março e o Sporting estava numa, se calhar, inigualável fase onde o Sporting podia ter sonhado com uma presença na final da Liga dos Campeões. O Sporting joga contra o Arsenal, perde 1-0 em casa, tem a segunda mão, o adversário a seguir era o Atlético de Madrid, não é o Bayern Munique, não é o Paris Saint-Germain. Pronto, é um sonho irrealista, mas podia sonhar. Não é assim então. Está no campeonato com todas as possibilidades, ou com menos possibilidades que o Porto, mas totalmente dentro, está na meia-final da taça em vantagem, e de repente tem ali uma semana onde fisicamente quebra, porque foram uma quantidade de lesões seguidas, é eliminado pelo Arsenal, tem aquela derrota pesadíssima com o Benfica no último minuto, digamos assim, e de repente vai jogar com o Tondela, vai jogar com o Aves. Estás a esquecer de um ingrediente para mim importante: paragem de seleções. Paragem de seleções. Eu acho que nunca um clube beneficia com uma paragem de seleções, ou quase nunca, a menos que consigas conservar os jogadores todos.
Mas no caso do Sporting, logo como ponto alto, a questão do Pote, de ter ido, não ter jogado, ficou por explicar. O Rui Borges disse uma coisa, Roberto Martínez disse outra, e eu acho que o Sporting foi muito prejudicado com essa. Não estou a dizer que os outros também não foram, porque uma paragem de seleções para se jogar amigáveis acho que nunca é bom para nenhum do clube. outro lado do mundo, principalmente. Exato, ainda por cima quando fazes esta viagem. Mas com... e não é só a questão dos portugueses, Maxi, sim, é com todos. Não sei se o Delmande foi, mas